Olá, pessoal! Começando mais um vídeo aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. Hoje a gente vai falar do sorteio, das definições das quartas de final da Copa do Brasil. O chaveamento está prontinho, já com a indicação de dois clássicos estaduais, o Vasco pegando a equipe do Botafogo, o Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro. Ainda temos o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, além da partida que vai ser o foco principal das nossas análises, com o Bahia enfrentando o Fluminense na tentativa de estabelecer uma nova marca histórica aí para o tricolor de aço passar finalmente das quartas de final da Copa do Brasil. Está definido, inclusive, Fred, a ordem dos confrontos, né? Com o Bahia recebendo o primeiro jogo na Arena Fonte Nova no dia 27 de agosto, e com a volta sendo marcada para o dia 11 de setembro no Maracanã. Portanto, Fred, está definido aí o caminho do Bahia nessa reta final da Copa do Brasil. Celso, naquela noite em que o Bahia empata em 0-0 com o Retrô e garante a vaga para essas quartas de final da Copa do Brasil, eu falei sobre um sentimento dividido que ficou. Primeiro, de uma atuação extremamente limitada do Bahia, e não era a primeira. O Bahia tinha jogado relativamente mal contra o Sport, mas de forma muito morosa pelo Campeonato Brasileiro. Veio aquele jogo contra o Retrô na Copa do Brasil. O Bahia chegou a correr riscos, tá? De ser derrotado pelo Retrô. O Retrô está sendo rebaixado para a quarta divisão do futebol brasileiro. Tá? O Bahia correu alguns riscos na partida, mas virou a página, classificou. E na hora que o Bahia vira a página e classifica, eu também comecei a jogar luz para um outro sentimento, que era o de ver Palmeiras eliminado, Flamengo eliminado, e o São Paulo entra nessa conta, né? Exatamente. O São Paulo entra nessa conta, Celso, não exatamente por ser um super favorito, por ser um time mais forte do que o Bahia, mas porque o São Paulo perde a vaga para um time de segunda divisão, para um time que está colapsado na segunda divisão, que é o Atlético Paranaense, tá? Que inclusive agora tem na Copa do Brasil basicamente sua reta aí de final de ano, tá? O Atlético Paranaense realmente implodiu na Série B e tudo indica que continuará na segunda divisão em 2026. Ora, num cenário em que você consegue a classificação, dois dos bichos-papões do futebol brasileiro caem, e um outro que seria um adversário duríssimo, seja numa quarta de final, seja numa semifinal, perde a vaga para um time de Série B, abrindo até a chance de você enfrentar esse Atlético Paranaense no sorteio, né, que foi o que não aconteceu, mas abrir essa chance, era um sentimento muito positivo. Então, esse cenário que ficou definido após a classificação às quartas de final, ele foi um cenário muito interessante para essa 10ª chance que o Bahia tem, tá, de passar das quartas de final da Copa do Brasil, que é a grande muralha na história do clube, né, dentro de uma competição nacional. É inacreditável esse retrospecto do Bahia dentro da Copa do Brasil. Você considerar tudo o que está acontecendo no futebol do brasileiro nessa temporada, o Cruzeiro se tornou, dos 8 finalistas, o Cruzeiro se tornou a equipe com o maior peso, com o melhor futebol jogado atualmente, o maior favorito. E foi assim que o Bahia chegou para o sorteio. Eu acho que era um sorteio em que existia três regiões muito claras. A pior opção era pegar o Bahia, a melhor opção era pegar Vasco ou Atlético Paranaense, e os outros times trariam uma sensação muito próxima. Talvez Atlético Mineiro e Botafogo fossem adversários mais complicados do que Fluminense e Corinthians, né, Talvez, não tenho nem tanta certeza. Eu acho que, de forma muito clara, o Cruzeiro era o pior e
obviamente, Vasco e Atlético Paranaense eram as melhores opções, tá? Dessa forma, esse chaveamento que ficou aí, o Bahia pegando o Fluminense, clube que acabou de enfrentar, inclusive, no 3-3 em Salvador, e depois avançando para enfrentar possivelmente o Botafogo, mas como é um clássico, vai que o Vasco passa, eu acho que qualquer torcedor do Bahia considerou o sorteio pelo menos bom, tá? Pelo menos bom. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas aí você vai desenhar a mão, você vai escolher onde colocaria cada escudinho, tá? Porque para a realidade, você ter o Fluminense nas quartas de final é um jogo de igual para igual, tá? Confrontos de igual para igual. Ah, mas o Fluminense poupou jogadores e empatou em 3-3 comigo aqui no final de semana. Veja, faz parte do futebol. O Bahia teve suas chances, o Bahia foi melhor do que o Fluminense. E o Fluminense, apesar de ter poupado jogadores, também teve peças importantes na partida, tá? E, além do que, o Bahia atravessa 2, 3 semanas onde houve uma oscilação negativa que precisa ser corrigida. Porque É, se esse Bahia que empatou com o Fluminense, não é que o problema é enfrentar o Fluminense. Esse Bahia que empatou com o Fluminense, esse Bahia não ganhou do Retrô. Então esse Bahia teria problemas com o Corinthians, teria problemas com o Botafogo, Cruzeiro, com o Atlético. Né? Ele seria favorito, sim, contra os dois mais fracos, né? Que são bem mais fracos dentro desses 8. Então, para mim, Celso, resumindo e concluindo, um sorteio bom para o Bahia, tá? A ordem do mando de campo não é ideal, a gente sabe da força do Bahia decidindo na Fonte Nova, né? O Bahia vai abrir a série na Fonte Nova, dia 27, decide no Maracanã, mas eu acho que ficou de bom tamanho. É muito melhor você ter um Fluminense e depois, eventualmente, um Botafogo, do que você ter um Atlético Mineiro e depois um Cruzeiro, tá? Do que ter o Corinthians, que tem um mando de campo insuportável, que mostrou contra o Palmeiras um foco e um tipo de futebol diferente do que tem mostrado na Série A. Então, perfeito não foi. Mas perfeito, basicamente, seria colocando ali, como eu falei, de um por um. de um por um, porque não foi perfeito para ninguém. Foi perfeito para o Corinthians, que pega o Atlético Paranaense? É, Não mas foi depois tem o perfeito. Cruzeiro, né? O favorito Depois aí tem o dessas duro, quartas, né? né? Se o Cruzeiro, e mesmo que o Cruzeiro perca, é muito duro também o Atlético Mineiro, que eliminou o Flamengo. Perfeito. Perfeito não foi para ninguém, tá? Então eu acho que Bahia, Fluminense, inclusive os dois devem ter tido sensações muito próximas com esse sorteio. Maestro, eu tô com o Fred em relação ao Cruzeiro ser o principal time que restou aí na Copa do Brasil e que o Bahia vem ali numa segunda prateleira junto com o Botafogo, com o Atlético Mineiro e até o próprio Fluminense espremendo aí, acreditando até que o Bahia, por potencial técnico, talvez tenha uma força um pouquinho maior que o Fluminense. Queria que você também fizesse a sua leitura de como você viu esse sorteio, meu irmão. O Fluminense, eu acho que não haveria discussão se ele tivesse com Arias, né? Mas vendeu Arias, assim, não voltou tão bem do Mundial, mas fez uma Copa do Mundo de Clubes excelente e com seu principal jogador acabou sendo vendido. Foi o custo da Copa do Mundo excelente, né? Mas vendeu bem, mas o torcedor do Fluminense não queria ter Arias ainda. Quando o Fluminense volta daquela competição, Renato Gaúcho, acho que foi o presidente, na verdade foi nem Renato, foi o presidente do Fluminense, disse que voltaria para ganhar alguma das Copas, seja a Sul-Americana, onde, detalhe, por muito pouco não ficou um duplo confronto, porque assim, o Bahia não ficou tão perto de passar, mas se o Bahia tivesse eliminado a América de Cali, seria Bahia e Fluminense na Copa do Brasil e Bahia e Fluminense na Sul-Americana, porque tinha o chaveamento. Seriam dois confrontos mata-mata seguidos. E o Fluminense tentando essas duas Copas, porque no Brasileiro está difícil, mas pelo menos conquistar um título expressivo nessa temporada. Se perdeu Arias, voltou a ter Cano. E ainda, eu estou começando pelo Fluminense, porque vocês fizeram a abordagem do Bahia e dizendo o que é que o Bahia vai enfrentar. É óbvio que poderia ter uma disparidade maior. E o sorteio ele traz um confronto aberto. É um confronto aberto, mas é um confronto onde tem peças-chave que, por exemplo, o Fluminense tem um matador melhor do que o Bahia e tem um goleiro muito melhor do que o Bahia. Eu acho que no mata-mata isso pesa demais, tá? Assim, no confronto de mata-mata, 180 minutos, o Bahia ter a incerteza de um goleiro até agora e o Fluminense ter
Um goleiro que, apesar da idade, o cara mais velho, junto com o Nenê, os mais velhos do campeonato, mas que continua sendo, para ter uma falha, acontece, falha de Fábio, mas é algo assim, realmente errado. É muito mais fácil você ver ele se destacando do que cometendo falhas. E Cano, que é um ótimo centroavante, mas que vinha ali devendo, mas que voltou a marcar seus gols. É um confronto aberto, mas que poderia ser pior. Poderia ter o Cruzeiro e o detalhe, o próprio Atlético, tá? Ainda que o Atlético esteja assim no Brasileiro, mas é um time que, se não fez 2 grandes partidas, mas eliminou o Flamengo. E se o Flamengo não colocou sua força máxima, que a gente se azar do Flamengo, assim, se o Flamengo não... Mas mesmo a força que o Flamengo colocou em campo, era um time que quase eliminou o Atlético, um time bom, um time que conseguiu ganhar, perdeu em casa e conseguiu ganhar na Arena MRV, então o Atlético chega ali com o cenário e tem o Corinthians. No fim das contas, o sorteio foi bom para o Bahia pensando muito, porque o melhor time ele só enfrenta na final. O confronto das quartas é um confronto parelho, como foi inclusive visto recentemente na Fonte Nova com 3-3. Na semifinal, ele teria o Vasco, onde tecnicamente acho que o Bahia seria melhor. Tem o Botafogo, que o Bahia eliminou o Botafogo ano passado. O Bahia chegou nas quartas de final do ano passado, eliminando tirou o Botafogo, né? Do ano passado. Na verdade, foi o Botafogo mesmo, que foi a única coisa que o Botafogo falhou, que depois ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. O chaveamento do Bahia, ele permite você olhar, dá para chegar na final. Mas, exceção feita ao Atlético Paranaense, sobretudo o Atlético Paranaense, embora tenha eliminado o São Paulo, mas a derrota que teve ontem foi assim absurda. 2-0, de novo, fora de casa, e de novo tomou uma virada, só que tinha tomado 3 gols do Volta Redonda, dessa vez tomou 4 do Criciúma. Tirando o Atlético Paranaense, qualquer confronto seria chato. Em segundo lugar, o Vasco, mas querendo ou não, a lógica diz que será o Fluminense nas quartas e o Botafogo na semifinal. E o Cruzeiro na final. Veja, para ser campeão, dentro da lógica, na parte técnica, seriam jogos duríssimos, assim. Mas também não tem como, das quartas de final para frente, ficar querendo algo mais brando das quartas de final para frente. Ia ser muito raro, né? A única vez Eu que eu acho vi que, isso foi... que o mais brando aconteceu, que é você não ter Palmeiras e Flamengo, né? Tirando isso, velho. Não, que brando que eu tô falando é a Copa do Brasil 2004, que uma das semifinais foi 15 de Campo Bom do Rio Grande do Sul e Santo André. Essa foi uma das semifinais, um confronto. Então, assim, tirando um cenário como esse aí, o normal... E naquele ano, se eu não me engano, o Palmas do Tocantins, eu acho que chegou nas quartas de final, foi um negócio bem aleatório, e não é o caso. Tem 7 times de primeira divisão, o único que é da segunda já ganhou essa competição, e nem faz tanto tempo assim. Fica um sorteio de bom tamanho para o Bahia, mas é um de bom tamanho da seguinte forma: o Bahia não vai precisar jogar o que ainda não jogou em 2025 para ser finalista. Perfeito. Mas ele vai precisar jogar o que já jogou em 2025 para ser finalista. Tipo, o que o Bahia já conseguiu apresentar, se ele repetir, ele é capaz de chegar na final. Precisa ser o Bahia que fez bons jogos ali na Libertadores. Não precisa ser um Bahia que a gente ainda não viu nesse ano. Assim, que enfrentou o Palmeiras muito bem dentro... O que talvez pese, Fred, para ser o que a gente ainda não via, é do goleiro. Aí eu acho que o Bahia precisa de uma atuação do goleiro que a gente talvez ainda não tenha visto esse ano ainda. Isso vai precisar, porque no confronto de mata-mata... a gente não sabe nem que goleiro vai chegar, se Ronaldo vai conseguir porque uma falha na posição, né? Uma falha diminui e reduz o tempo de recuperação, né? Tipo, Ronaldo falhou, beleza. Marco Felipe falhou, beleza. Mas de repente engata 2, 3 sequências de vitória e você recupera no campeonato. Mata-mata, se Ronaldo sai errado, o Fluminense faz 1-0, o jogo de em Salvador. Aí o Fluminense já cozinha o jogo, já volta para o Maracanã. E a merda já tá... E o Fluminense, desde o Mundial, né? E agora nos confrontos contra o Inter, vai adotando as Copas como sua prioridade. Tá? Algo que o Bahia não tem tão claro. E mais do que adotar as Copas como sua prioridade, vai adaptar o seu estilo de jogo a esse tipo de confronto, né? Então, quando o Cássio fala o Fluminense vai no jogo de volta e cozinha a partida, não é aleatório o que o Cássio está falando, é porque o Fluminense demonstra que essa pode ser uma das suas características. Tá? Renato Gaúcho tem um histórico bom nesse tipo de competição e não há dúvida, tá? E não há dúvida que o Fluminense não vai, assim, não vai passar pela cabeça do Fluminense, sabe, se desgastar na Série A. E um ponto, Fred,
é que você falou assim, ter prioridade. Eu acho que a sua frase foi correta, mas é como você parou na prioridade do Bahia, faltou um complemento. Eu acho, de fato, o Bahia não trabalhou nas Copas assim com prioridade, seja na Copa do Nordeste, seja na Copa do Brasil, nos jogos contra o Retrô, contra o Paysandu, mas contra o Fluminense acho que será. Contra o Fluminense eu não consigo enxergar. Ah, mas no domingo é o jogo de Importantíssimo. Veja, esses 2 jogos o Bahia vai jogar com força máxima. Eu não vejo, eu não vejo Everton Ribeiro saindo com 20 do segundo tempo, porque tem que poupar para ter gás no domingo. Veja, vai jogar o que tiver que jogar para ajudar no mata-mata. Eu não consigo imaginar o Bahia, e sobretudo que a gente fala tanto de pressão. A SAF do Botafogo já ganhou a Libertadores do Brasileiro, independentemente da questão administrativa, né? Cada um com seus problemas, assim. A do Cruzeiro está colocando o Bahia. O Cruzeiro estava num rombo gigantesco, mas está colocando ali o Cruzeiro, apesar das 2 patinadas recentes no Mineirão contra o Ceará e Santos, mas está colocando ali numa disputa de título brasileiro e na própria Copa do Brasil. E a do Bahia, o feito que foi um feito muito expressivo, que foi botar na Libertadores, mas em algum momento o Bahia, sobretudo pelo grupo que faz a SAF do Bahia, vai querer algo desse tipo também. Então você não pode menosprezar a Copa do Brasil, e sobretudo porque quando você vai para o aspecto histórico, a gente está falando assim, já passou assim, do limite o Bahia não ser semifinalista, tá? Como o Fred falou, essa é a 10ª vez. Mais para frente eu vou falar até o ranking de quem tem mais presenças nas quartas, mas dá para dizer o seguinte, assim, o Bahia é o clube com mais presenças nas quartas que nunca passou para a semifinal. E aí você vai para outros exemplos, o Botafogo, essa é a 9ª vez do Botafogo, o próprio Fluminense, porque o Fluminense tem mais do que o Bahia, mas o Fluminense está chegando pela 12ª vez, das 11 anteriores, o Fluminense passou em 6. Só para dizer assim, o Botafogo, das 8 anteriores do Botafogo, o Botafogo passou em 4. O Sport, para ficar aqui no Nordeste, o Sport chegou 5 vezes, passou 4. O Sport chegou 5 vezes nas 4, passou 4. O Bahia está pela... detalhe, o Bahia empatou com o Vitória no número de vezes. O Vitória passou 2. Não passar nenhuma assim, é muito bizarro. E na hora que você coloca dos clubes que passaram das quartas de final, eu disse, o Bahia é o que jogou mais vezes e não passou. Quando você vai descendo, o caso seguinte que isso acontece é o Paraná Clube com 4. O Paraná Clube chegou 4 e não passou nenhuma. Assim, porque o Coritiba chegou 5, passou, o Ceará chegou 6, passou, o Goiás. Assim, 10, essa é a 10ª, né? Das 9 anteriores não passou. Então, não tem como olhar isso e não tratar como prioridade. Pelo que é a Copa do Brasil, até para quebrar esse tabu, que cada vez que. Esse é o 3º ano seguido que o Bahia joga as quartas de final, nunca tinha acontecido de forma consecutiva, né? 23, 24 e 25, e achar que é o teto, porque aí vira um fantasma. Detalhe, eu acho que já é um fantasma. Vai ficando cada vez mais assustador, né? Detalhe, eu acho que já é um fantasma, mas esse fantasma ele pode ficar, como o Celso disse, ficar cada vez mais assustador. Então, é um confronto onde se a Copa do Brasil, pelas escalações que o Bahia fez contra Paysandu e contra Retrô, ela não foi uma prioridade absoluta, mas contra o Fluminense será. Porque, detalhe, o jogo, não existia demanda técnica. Não existia demanda técnica contra o Retrô. Talvez não precisava, mas agora precisa e é reta final. Faltam 6 jogos para ser campeão. Pô. Fred, deixa eu saber também a sua opinião sobre essa questão da priorização. O Bahia faz uma campanha histórica na Série A, né? Atualmente o 4º colocado da competição. Como o maestro destacou, vive esse momento de SAF, né? Onde, de certa forma, a cobrança ela passa a ser mais contundente, né? Surda, né? Surda. Exato. Cobrança Cobrança é o quê? Cobrança é escrever no grupo de WhatsApp que queria ser campeão, porque a SAF nem abre muita brecha, tá, Celso? Mas eu falo pelo potencial, Fred, de investimento, entendeu? Veja, eu acho que existe um desejo e uma expectativa. Certo. Cobrança, eu não vejo. Eu tô sendo um pouco preciso aí na palavra, mas é porque, de fato, eu acho que cobrança eu não vejo. Eu acho que poderia até existir mais, tá? Mas eu não vejo esse sentimento, não. Não tem... o SAF, 2 anos para ser campeão. Não tem esse tom ainda. Mas você acha que o Bahia deveria priorizar a Copa do Brasil agora, por exemplo? Celso, o Bahia, eu acho que pontuar aqui, o Bahia vai pegar Corinthians e Santos pelo Brasileirão, tá? Sim. Aí depois vem o primeiro confronto com o Fluminense na Fonte Nova,
sai para pegar o Mirassol, sai para pegar o Fluminense no jogo da volta, depois tem o Cruzeiro pelo Brasileirão, só para a gente ver o horizonte mais próximo. Diante disso aí, você acha que é um momento de, pô, agora é priorizar a Copa do Brasil? Eu acho que o Bahia vai com força máxima, tá, na Copa do Brasil, porém não vai tirar o pé da Série A. É diferente do Fluminense, que Renato chegou a dar entrevista antes do jogo contra o Bahia. Nem cumpriu exatamente, mas levou na viagem, né? Os garotos vão ter que jogar. Foi a frase de Renato. Eu não vejo o Rogério Ceni descaracterizando o Bahia na Série A. Não vejo, tá? Mas também não vejo tirando força nesses duelos contra o Fluminense da Copa do Brasil, não. Eu acho que o Bahia vai rodar ali uma ou outra peça. Imagino que na Série A vai acabar fazendo essa rodagem na Série A, porque não vejo sentido algum se o Bahia não levar esses jogos contra o Fluminense a 110%. Tá? Até porque o Bahia, Celso, é um quarto colocado na Série A que não almeja e não demonstra dentro de campo até intensidade, até vigor técnico e de entrega e de concentração para algo mais do que o G4, tá? Não vejo o Bahia disputando o título, não vejo o Bahia pensando em ser vice-campeão brasileiro. E acho que existe uma proteção natural que se formou nesse início de campeonato para o Bahia conseguir vaga na fase de grupos da Libertadores, tá? Ah, ele pode perder a quarta posição, cair para quinto, até para sexto. Tem o Botafogo na perseguição? Pode. Mas a gente analisa isso muito quando a gente tem o nosso raio-x da Série A, Celso. Hoje faltam adversários diretos ao Bahia para ameaçá-lo do G6, até porque parte dos adversários diretos estão aqui. É o Fluminense que foca na Copa do Brasil, é o Atlético Mineiro que foca na Copa do Brasil, ambos Copa do Brasil e Sul-Americana. Atlético Mineiro e Fluminense escolheram as Copas. E junto com o Botafogo e São Paulo, são os times que ameaçam a posição do Bahia. O Corinthians ficou muito para trás, mas vamos lá, Corinthians que também vai focar na Copa, tá? Ou seja, o desenho da Série A hoje tem camadas de proteção suficientes do G6 do Bahia. Então dá para, se for para tirar uma pedrinha de algum lugar, tirar essa pedrinha da Série A. Dá. Tá? Eu acho que, veja só, a gente não está falando, pronto, aqui eu vou cair no assunto SAF, a gente não está falando do Ceará jogando full nas duas competições. Por que eu cito o Ceará? Porque o Ceará faz sentido, ó. Hoje aqui eu não tenho Pedro Raul, não. Porra, complicou demais. Ó, perdi um zagueiro. Matheus Bahia não vai pro jogo. No Ceará, se você perde um jogador titular, faz sentido que haja uma queda técnica grave. No Bahia não deveria haver, mas está havendo. Aí sim é um problema mais crônico para a SAF. Porque Eric Puga, a gente viu isso, ele saiu e o Bahia perdeu muita força ofensiva. Tá? O Bahia se ressente muito. Iago Borducci nunca se firmou. Se um Juba chega no limite físico, é um problema para o Bahia. É um grande problema. É um grande problema. A queda, assim, é vertiginosa nessa posição. Eu diria que é a mais grave, inclusive, dos titulares do Bahia. Os dois centroavantes não estão conseguindo entregar o que se espera. Os goleiros não precisam nem falar. Então, assim, o Bahia também se ressente quando mexe, mas não deveria tanto. E aí cabe também a Ceni usar o brasileiro para ver se finalmente alguns jogadores que estão ali flutuando no elenco conseguem ter um mínimo de sequência. Quando eu falo mínimo de sequência, não é o cara jogar 4 partidas bem, não. É jogar 2. Porque o que a gente vê, o Michel Araújo entra, faz 15 minutos bons, depois não faz mais. É, assim, é um Bahia com muito desnível técnico. E não deveria existir. Equilibrado, tá? né? E não deveria existir esse desnível. Muito bem. Maestro, para a gente finalizar aqui, queria que você trouxesse o histórico dos clubes
mais participações aí nessa fase da Copa do Brasil. Celso, trazendo alguns números. Primeiro, todo mundo recebeu 4.740.000, né, para jogar essas quartas de final, cada clube. Quem passava a ganhar 9.920.000 reais. Dos 8 times que a gente está vendo na tela, que estão nas quartas de final, eram 92 times, restam 8. Desses 8 que ainda seguem na disputa pelo título de 25, 6 já ganharam a Copa do Brasil. Né? O Cruzeiro, que é o maior vencedor. Corinthians, embora o último título tenha sido 2009. Atlético Mineiro, bicampeão. Um desses títulos em cima do próprio Cruzeiro, que eles vão se reencontrar 11 anos depois, na Copa do Brasil, né? E conquistas isoladas de Atlético Paranaense, Fluminense e Vasco. Todo mundo aí já foi campeão no século XXI, né? E só Bahia, que chegou, o teto foi quartas de final, e o Botafogo, vice-campeão em 99, que foi o maior público da história da Copa do Brasil, 100 mil pessoas. Sobre as quartas de final especificamente, 49 clubes diferentes, das 5 regiões, coisa rara, né? Assim, você pega aquelas estatísticas, falta o Centro-Oeste, muitas vezes falta o Norte. Nesse caso, todas as regiões, até as quartas de final, e até a semifinal também. E até a semifinal essa estatística se mantém, mas ela nas quartas, as 5 regiões já chegaram às quartas. Desses 49 clubes aqui, eu vou falar só as maiores, né? Que é time pra caramba. E já atualizando número de presenças, somando 1989 até 2025. Que é a primeira edição da competição, né? Isso, ela começou em 89, né? E começou com 32 times, hoje já tem 92. Quem mais participou, quem mais esteve nas quartas de final foi o Flamengo, 24. Em segundo lugar, o Grêmio, 21. Terceiro lugar, o Atlético Mineiro, 19. O Atlético Mineiro estava empatado com o Palmeiras, só que o Palmeiras acabou caindo. Então, o Atlético Mineiro se isolou como terceiro, né? 19. Já o Corinthians, que eliminou o Palmeiras, empatou com o Palmeiras. Os dois agora, o Corinthians e Palmeiras, os dois dividem o quarto lugar com 18 vezes. São Paulo em sexto com 16. Sétimo lugar, Vasco e Atlético Paranaense. Os dois estavam já em sétimo, e os dois subiram a casinha, né? Foram de 14 para 15 presenças cada um. Em nono lugar, o Cruzeiro. Isso é muito curioso. O Cruzeiro é o maior campeão. Tem 6 títulos e tem 14 vezes nas quartas. Tem, 10 vezes a menos que o Flamengo. Ou seja, quando aproveitamento chega... lá em cima. Né? Aproveitamento gigantesco, assim. Ex-campeão tendo 14... é o nono, é o maior campeão. É só o nono lugar no número de vezes nas quartas. Esse é dado bem curioso. Em 10º lugar, empatados, Fluminense Internacional, 12 vezes cada um. 12º, Santos, Vitória e Bahia. Vitória e Bahia são os 2 nordestinos mais presentes. Cada um com 10, cada um desses 3 com 10 presenças nas quartas. Em 15º, o Botafogo com 9. Em 16º, o Goiás com 7. 17º, o Ceará com 6. 18º, Coritiba Sport com 5. O Coritiba tem, detalhe desses de Coritiba Sport, os dois com aproveitamento excelente. O Sport tem 4 de 5, jogou 5 vezes as quartas, passou 4. E o Coritiba passou as 5. o Coritiba, as 5 que chegou, conseguiu passar. Para você ver como é um absurdo, o Bahia é 0, pô. Assim, a gente tá falando que é 9-0, o Coritiba é 5 de 5. Em 20º lugar, né, para fechar o top 20 aí, embora sejam 21 porque está empatado, Criciúma e Paraná, os dois chegaram 4 vezes. E tem vários outros, tem muito time aleatório, pô. Tem Linhares, que eu acho que já foi extinto, 15 de Campo Bom, que eu citei. O 13 ficou um pênalti de chegar na semifinal, o 13 já chegou, Volta Redonda, Londrina, Baraunas de Cícero Ramalho, que eliminou o Vasco, chegou nas quartas de final eliminando o Vasco, Cícero Ramalho, enfim. São 49 clubes por região, 167 presenças do Sudeste, com 18 clubes diferentes, 71 presenças da região Sul, com 12 clubes diferentes, 42 do Nordeste, com 12 clubes diferentes, 13 do Centro-Oeste, 13 presenças do Centro-Oeste, com 5 clubes diferentes, e 3 vezes do Norte, com 2 clubes diferentes. Só para dizer assim que é o Remo, que chegou 2 vezes, e o outro é o... Meu Deus... Estou olhando aqui... Paysandu? Me perdi aqui. Campo Bom, Paulista, Santo André, ABC, América, Baraunas, Chapecoense, Comercial, Corinthians, Cuiabá, Londrina, Palmas. Palmas, porque é aquela velha dúvida. Tocantins é Centro-Oeste ou Norte? já mudou, acho, né? Inclusive. Mas se eu estiver falando besteira, assim, só para dizer, é Norte, viu? Norte. Muito bem. Então, dessa forma, a gente vai chegando ao fim aqui desse nosso vídeo. Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, você
deixa seu like, você deixa seu comentário também para contribuir aqui com o nosso debate. E se você puder fazer algo mais aí por nós aqui do 45 Minutos, compartilhe um dos nossos conteúdos com alguma amiga, com algum amigo que você acha que pode se interessar aqui pelos programas que a gente faz. Vou agradecer aqui a Fred e ao Maestro que estiveram comigo nesse programa e também ao nosso querido Márcio Souza, que editou esse conteúdo. Um forte abraço a todas e todos e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.